O filme começa nos informando que Ed, Lorraine e Warren foram chamados para documentar o exorcismo de David Glatzel, que naquele momento tinha apenas 8 anos. Em seguida, Ed e Lorraine comentam sobre o caso que estavam trabalhando, e assim que se unem novamente à família, conhecemos Carl Glatzel, o pai do menino, que ouve Ed dizendo que o exorcismo havia sido aprovado pela igreja, e que em breve o padre Gordon chegaria no local. Enquanto isso, Arne Johnson coloca David para dormir em seu quarto, e enquanto animava o garoto, David pergunta se o rapaz pedirá sua irmã em casamento, mas antes que respondesse, o padre Gordon chega na frente da casa. Depois disso, o filme nos mostra David assustado com os barulhos em seu quarto, e assim que encontra abrigo na banheira, coisas sobrenaturais começam a acontecer, e logo que a família do menino entra no local, David, tomado por uma entidade, ataca seu pai com um pedaço de espelho. No momento em que Ed consegue imobilizar o garoto, diz para o padre Gordon que eles precisavam realizar o exorcismo no local, e assim, enquanto Drew filmava o ocorrido, Gordon inicia o ritual, mas ao longo do processo, Lorraine começa a ter visões. Ainda no mesmo momento, os objetos da casa começam a voar pelos ares, e com isso, o padre Gordon é atingido por um dos pratos da casa, e logo que Ed pede que Drew busque o kit de primeiros socorros, o homem retoma o exorcismo que o padre tinha iniciado. Porém, a entidade começa a atacar os participantes do ritual. Após David atacar Ed, Lorraine novamente tem visões, e como resposta, Arne intimida a entidade e pede para que leve no lugar do garoto, e assim, a entidade entra no corpo de Arne, e em seguida, Lorraine socorre Ed, que estava com seu coração debilitado. Depois disso, o filme nos revela que naquele momento, o exorcismo de David Glatzel havia finalizado. Entretanto, o de Arne Johnson estava apenas começando, e finaliza dizendo que a história desse filme foi baseada em fatos reais. Posteriormente, vemos a família Warren recebendo a notícia de um médico que revela que Ed havia sofrido um ataque cardíaco. Logo em seguida, o filme nos mostra Arne acordando em sua casa, onde durante uma conversa com sua namorada chamada Debbie Glatzel, diz que gostaria de fugir para longe junto da moça, porém, Debbie responde que irá pensar na proposta. Depois disso, vemos o dia a dia de Debbie em seu novo emprego, onde ela trabalha cuidando de cachorros de uma clínica veterinária, e uma das formas de pagamento, Bruno Saus, o dono do estabelecimento, permite que a jovem durma em um dos quartos da loja. Posteriormente, o filme nos mostra Arne e Debbie passando o dia na casa dos Glatzel. Enquanto o rapaz buscava as carnes para o churrasco, uma caixa de cereal cai do armário por causa de um rato que estava dentro da embalagem, e assim, Arne segue o animal até seu esconderijo, mas logo que se vira, uma mulher começa a asfixiá-lo, e em seguida, desaparece. Enquanto isso no hospital, Gordon conversa com Lorraine sobre a saúde de Ed, e ao longo do diálogo, a senhora Warren conta para o padre sobre como ela e Ed se conheceram, e diz que ficaria ao lado de seu marido independente do que acontecesse. Na manhã seguinte, Ed acorda no leito do hospital, e enquanto Lorraine tentava dizer que estava tudo bem com David, Ed revela que a entidade havia se alojado no corpo de Arne. Em seguida, o filme nos mostra Arne chegando até a clínica de Bruno e dizendo que não estava se sentindo bem, e enquanto estava ajudando o homem nos afazeres da loja, Bruno, embriagado, aumenta o volume da música que estava escutando, e graças a isso, o trio não consegue ouvir a ligação de Lorraine. Enquanto isso, Arne tenta se recuperar de seu mal-estar. Entretanto, ouve Debbie pedindo ajuda e avista Bruno sendo possuído. E enquanto estava tentando levar sua namorada para um local seguro, Arne se desequilibra e cai no chão, e não muito tempo depois, ataca Bruno com um canivete de bolso. Posteriormente, o filme nos mostra Arne caminhando desgovernadamente por uma estrada, e assim que um policial o aborda, o rapaz retoma consciência e percebe que estava coberto de sangue. Após isso, vemos os policiais investigando o canil de Bruno, e logo em seguida, o filme nos mostra Arne algemado lendo a Bíblia em uma prisão em frente do casal Warren, de Debbie, e de um padre, onde revelam que Arne não estava possuído, já que conseguia ler a Bíblia e ficar perto de objetos sagrados. Logo em seguida, Ed e Lorraine conversam com a advogada de Arne chamada Meryl Devitt sobre o caso que o rapaz estava enfrentando, e após algum tempo de discussão, Ed convida a mulher para jantar em sua casa para convencer que Arne estava possuído quando cometeu o crime, e provar que o mundo espiritual existia. Depois disso, o filme nos mostra o julgamento de Arne, onde sua advogada defende-o dizendo que estava possuído por uma entidade quando o crime aconteceu, e assim que a sessão finaliza, Meryl revela que o promotor iria pedir a pena de execução de Arne, e com isso, Ed e Lorraine decidem investigar o caso a fundo. Na noite do mesmo dia, o casal Warren escuta as gravações que haviam feito ao longo do caso, e com isso, somos levados para 5 meses antes do ocorrido, onde vemos a família Glatzel se mudando para a nova casa. Ao longo da mudança, o filme nos mostra David levando seus pertences até um dos quartos, onde por acaso,
encontra uma das camas com um colchão d'água, e enquanto estava brincando, um braço sai debaixo do colchão e começa a atacar o garoto, e assim que consegue se afastar, ouvimos o relato de David na gravação, onde diz que ninguém acreditou quando disse o que havia acontecido. Logo em seguida, Ed e Lorraine vão até o local onde o ataque aconteceu, e ao longo da investigação, Ed deduz que havia algo embaixo da casa, e assim, vão até a entrada do porão, e graças à saúde debilitada do homem, Lorraine entra no porão e começa a averiguar o local. Ao longo da exploração, a mulher encontra algo envolto de um pano com inúmeros ratos em volta, e assim que desembrulha o objeto, descobre que era um artefato misterioso, e após relembrar de suas visões, Lorraine tira fotos do artefato para levar para Ed. Posteriormente, Lorraine explica para Debbie que aquele objeto era um totem de bruxa, e que graças àquilo, David foi amaldiçoado pela entidade que foi invocada com aquele objeto, e que na noite do exorcismo do garoto, a entidade foi passada para o Arne. Ainda durante a conversa, Ed e Lorraine pede para que Debbie e Drew pergunte para os vizinhos se eles já viram aquele objeto antes, mas antes que se retiram, o padre Gordon revela que conhecia um outro padre aposentado que havia trabalhado naquela região anteriormente, e assim, Ed e Lorraine viajam até a casa do homem. Logo que chega no local, o casal começa a se apresentar para o ex-padre chamado Kastner, e ao longo da conversa, o idoso pede para que eles abandonem o caso, já que o objeto que encontraram carregava uma força maligna muito intensa, e ao longo do questionário, Kastner pede para que o casal o acompanhe. Enquanto estava descendo no porão da casa, Lorraine reluta em ir até o local, e assim que entram na sala, Kastner explica que acumulou todo aquele material quando estava estudando os discípulos do Carneiro, um grupo que estava espalhando o caos na região da cidade, e diz que a resposta para o que eles procuravam estava em algum lugar daquela sala. Depois disso, somos levados para a prisão onde Arne estava preso, e enquanto estava limpando um dos quartos, coisas sobrenaturais começam a acontecer, e devido às suas reações, os guardas algemam o rapaz, e na cena seguinte, o filme nos mostra uma mulher realizando um ritual com a foto de Arne. No dia seguinte, Ed e Lorraine são chamados por um dos detetives da cidade, e assim que chegam na delegacia, o detetive Clay revela que duas jovens estavam desaparecidas, e que assim que encontraram o corpo de uma das moças, também encontraram um totem parecido com o que Ed e Lorraine estava procurando. Ao longo da conversa, Clay diz que chamou o casal para o ajudarem a concluir o caso das jovens, e como contraproposta, Lorraine responde que eles ajudariam no caso, desde que eles pudessem ter acesso a todas as informações da investigação, já que graças a seus poderes sobrenaturais, ela poderia ver coisas que os policiais não poderiam. Após algum tempo processando a proposta, Clay coloca 3 facas na frente de Lorraine, sendo uma delas, a faca que encontraram com o sangue de uma das jovens, e pede para que ela use seus poderes para indicar qual arma foi usada nesse crime, e não muito tempo depois, Lorraine escolhe a faca e responde corretamente. Posteriormente, o filme nos mostra Debbie e David conversando com Arne na prisão. Entretanto, o rapaz começa a responder sua namorada de maneira estranha, e ao longo da conversa, David revela que ele sabia a razão do jovem estar se comportando daquele jeito, já que quando estava com a entidade, sentia as mesmas coisas. Enquanto isso, Ed, Lorraine e Clay caminham pela floresta onde a jovem do caso foi encontrada sem vida, e não muito tempo depois, Lorraine é levada para o passado através de visão sobre o que aconteceu no local. Ao longo da revelação, Lorraine encontra as duas jovens, e assim que consegue alcançá-las, a mulher descobre como o crime aconteceu. Devido à sua imersão na visão, Ed começa a correr atrás de sua esposa, e assim que a revelação é finalizada, Lorraine é puxada por um espírito em direção a um penhasco. Entretanto, Ed consegue salvar sua mulher, e com isso, descobre onde estava o corpo da outra jovem. Na noite do mesmo dia, o filme nos mostra a polícia investigando o lugar onde Lorraine disse que o corpo estava. Enquanto Ed estava sendo atendido por uma médica, Clay chega no local e revela que as autoridades encontraram um corpo. De madrugada, assim que os Warren chegam no hotel onde estavam hospedados, recebem uma ligação de Debbie, onde revela que Arne estava de fato com uma entidade no corpo. Enquanto Ed passava as instruções para a moça, a ligação é misteriosamente interrompida. Enquanto isso, dentro da prisão em que Arne estava, um padre entra sorrateiramente e incentiva o rapaz dizendo que aquilo iria passar, e assim que se retira, Arne percebe que o homem tinha deixado um frasco com água benta em suas mãos. Longe dali, Ed e Lorraine conversam sobre o caso que estavam trabalhando, onde Lorraine chega à conclusão de que aquela entidade havia sido invocada, gerando uma verdadeira maldição, e com isso, poderia de alguma forma ser quebrada, e revela que caso os policiais encontrassem o corpo da menina desaparecida, poderia resolver o caso com suas visões. Logo em seguida, o casal vai até a funerária que recolheu o corpo no lago, e após Ed arrombar a porta do estabelecimento, caminham para encontrar a jovem, e assim que a encontram, Lorraine aperta a mão da moça e tenta vislumbrar alguma visão,
e não muito tempo depois, consegue alcançar seu objetivo. Enquanto caminhava na revelação, Lorraine enxerga uma mulher preparando um ritual, e descobre que essa mulher era responsável pelo que Arne estava passando, e ao longo do rito, Lorraine avista a mulher tentando eliminar o rapaz. Porém, executa um pequeno exorcismo que faz com que a mulher se desligue de Arne. Depois disso, Lorraine começa a conversar com a responsável pelo ritual. Entretanto, descobre também que a mulher poderia se conectar com ela. Enquanto Ed reacendia as luzes do local onde estavam, um dos corpos da funerária começa a se mover, e não muito tempo depois, o homem corre para atacar Lorraine. No entanto, Ed consegue quebrar a conexão. Assim que o casal chega em casa, Ed e Lorraine encontram Deb e Drew, e ao longo da conversa, Drew revela que havia encontrado um livro que adiciona informações para ajudar no caso, e após Lorraine descrever sua visão para que pudesse encontrar a localidade da mulher misteriosa, Ed se levanta para averiguar os mapas, porém, acaba novamente tendo um mal súbito. Logo que acorda, Ed caminha pela casa procurando por Lorraine, mas ao longo da caminhada, descobre que a casa tinha sido invadida, e enquanto chamava por sua esposa, encontra a mulher ocultista em sua casa, e ao longo da conversa, a mulher desaparece, e assim que Ed olha em sua volta, o corpo que o atacou na funerária corre para atacá-lo, mas ao longo do exorcismo, o homem descobre que tudo não passava de uma ilusão. Assim que percebe o que estava prestes a fazer, Ed corre pela casa procurando por um objeto que ligasse ao cultista com sua casa, e assim que chega em seu escritório, descobre que uma das flores que recebeu estava sem vida, e assim que quebra o vaso que as flores estavam, encontra um totem de bruxa. No dia seguinte, o grupo se reúne e separa os afazeres de cada membro para resolverem o caso, e assim, o filme nos mostra Deb passando o dia ao lado de Arne, Lorraine buscando uma tradução para o livro que Drew tinha encontrado, e Ed e Drew procurando a localidade da mulher ocultista. Em seguida, vemos Lorraine chegando na casa de Castner, e assim que a mulher pede para que o espadre traduza o livro para ela, o filme nos mostra Ed saindo de casa às pressas enquanto Drew liga para a polícia. Ao longo da tradução, Castner revela que a maldição necessitava de 3 pessoas para ser completada, e assim que finaliza a leitura, o idoso convida Lorraine para mostrar algo em seu porão. Assim que chegam no local, Castner revela que teve uma filha chamada Lola. Porém, a mãe da menina havia falecido durante o parto, e diz que criou a menina longe de todo o mal. Entretanto, devido aos seus estudos sobre o sobrenatural, Lola criou um fascínio pelo ocultismo. Logo que revela o que estava acontecendo de verdade, Lorraine discute com o homem sobre o que ele havia feito. Entretanto, Castner revela também que o altar de Lola provavelmente estava nos túneis secretos que havia debaixo da casa. Ainda no mesmo momento, a dupla descobre que Lola estava na casa. Castner envia Lorraine para procurar pelo altar. Mas assim que fecha a porta secreta, o homem avista Lola no local, e não muito tempo depois, a mulher elimina seu próprio pai. Enquanto caminhava pelos corredores, Lorraine recebe uma visão onde descobre que Castner tinha sido executado, e ao longo de sua busca pelo altar, encontra-o assim como era em suas visões, mas enquanto estava tentando destruir o objeto, Lola entra no local. Simultaneamente, vemos Ed chegando na casa de Castner, e assim que desce do carro, escuta Lorraine pedindo por ajuda. Enquanto tentava chegar até o local onde sua esposa estava, o filme nos mostra Lorraine sendo iludida por Lola, e logo em seguida, sendo capturada pela mulher. Enquanto Lola estava tentando eliminar o Orin, Lorraine através das visões encontra uma pedra próxima, ataca o cultista, e consegue escapar, e assim que Ed consegue entrar nos túneis, avista Lorraine vindo em sua direção, porém, também era mais uma ilusão de Lola. Com isso, a ocultista retoma seu ritual, e na prisão, a entidade começa a manifestar no corpo de Arne, e ao longo do exorcismo que o padre estava fazendo no rapaz, a entidade tenta eliminar Arne, e enquanto isso, Lorraine tentava escapar do local, até que Ed aparece e começa a atacar sua esposa, mas graças à voz de Lorraine, Ed consegue sair da possessão e destrói o altar de Lola. Com isso, Arne consegue retomar consciência e se livrar da maldição, mas no mesmo momento, enquanto Ed e Lorraine se recompunham, Lola aparece no local e ameaça a vida do casal. Entretanto, o corpo da mulher começa a se contorcer, e assim, o demônio aparece e leva a alma de Lola. Posteriormente, o filme nos mostra Ed colocando o cálice que estava no altar em sua coleção de relíquias, e logo em seguida, vemos o julgamento de Arne Johnson, onde o filme nos revela que o rapaz foi condenado pelo crime de Bruno, porém, havia se casado com Deb enquanto ainda estava na prisão. E assim o filme se encerra. Essa foi a história do filme Invocação do Mal 3. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau!